boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde ao Júlio, ao Fred e ao Zé Roberto. Obrigado por disponibilizar esse tempo aqui para a nossa conversa sobre um tema que está nos jornais já há alguns meses. Estaria em curso um novo ciclo de alta prolongada dos preços das commodities. Zé Roberto Mendonça de Barros publicou, cerca de 2 meses atrás, um artigo a esse respeito na sua coluna do Estadão. Acho que tinha um ponto de interrogação ainda naquele momento. O comportamento dos preços desde então nos leva a acreditar que esse ponto de interrogação a gente já podia tirar. Temos hoje um movimento sólido de aumento dos preços das commodities, cujas causas nós vamos buscar analisar aqui. Não apenas as causas desse ciclo, qual é a sua intensidade e a sua duração, mas qual o seu impacto para a economia brasileira em geral, olhando em particular a logística e o setor de infraestruturas, oportunidades e desafios para aproveitar este ciclo de alta de produtos exportados pelo Brasil. Para discutir essas três questões, eu tenho aqui um time de craques. Já mencionei o Zé Roberto, que dispensa apresentações, secretário de Política Econômica, teve passagem importante pelo governo brasileiro, professor da USP, pós-doutorado em Yale, consultor renomado. Frederico Bussinger, que já teve inúmeras encarnações nos mais diferentes modais de transporte, nos níveis federal, estadual e municipal. E, por último, mas não menos importante, Júlio Fontana Neto, que por vários anos dirigiu a Rumo Logística, hoje é membro do conselho e dirige o comitê operacional da Rumo. Meus agradecimentos aos três. Eu queria pedir uma licença para mostrar as logomarcas das empresas que patrocinam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. O meu agradecimento a todas e a cada uma delas. Como nós temos muita coisa para conversar, vamos direto ao assunto. Regras do jogo aqui: 15 minutos de intervenção inicial de cada um. Zé Roberto primeiro, Frederico segundo, Júlio fecha. E depois a gente inicia uma conversa entre nós, em torno daquelas três perguntas que eu apresentei ao início, trazendo para o debate questões, indagações do público. Já advirto que nós vamos selecionar 5 perguntas, porque as perguntas chegam em grande número, o tempo que nós temos aqui é limitado. O Benedito Sverber, meu colega, vai selecionar e fazer a agregação de perguntas de tal modo a, com essas 5, cobrir o máximo do terreno possível. Já falei demais, obrigado mais uma vez. Zé Roberto, a palavra é tua. Eu vou fazer o papel chato aqui de controlar o tempo. Ok. Sérgio, muito obrigado. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com o Frederico, com o Júlio e com o Sérgio, com a turma do IFHC. A pergunta é se existe um super ciclo de commodities e as consequências disso. Eu já adianto a resposta que eu não acho que é super, mas acho que tem um que se podia chamar, como o Sérgio colocou, um ciclo de commodities. Reforçado pelo que está acontecendo esse ano. Nós estamos, felizmente, em boa parte do mundo, infelizmente isso não acontece tão claramente no Brasil, saindo da pandemia por conta do sucesso da vacinação, e a combinação da vacinação com as robustas políticas econômicas, fiscais e monetárias estão produzindo uma retomada um pouco que sem precedentes da economia global. O Fundo Monetário estima que a economia global deve crescer 6% esse ano, um pouquinho mais de 6%, enquanto que no ano passado a queda do PIB global foi de 3,3%. Ou seja, é um swing de quase 10% do PIB global, sem precedentes. E isso leva a uma força enorme na demanda, e
a força da demanda efetivamente estimulou um grande crescimento das cotações de commodities. Vocês veem aí neste gráfico que o índice geral do Vale, que foi abril do ano passado até abril deste ano, cresceu a bagatela de 72%. O petróleo cresceu 183%, os metais cresceram 42% e os alimentos 38%. Ou seja, é realmente uma coisa extraordinária, né? E eu queria chamar a atenção que essa alta de preço não se deve apenas à recuperação da demanda patrocinada pelas políticas econômicas, né? Ela também resultou de uma busca por ativos financeiros, ou seja, os fundos de investimento, os family offices, que dispõem hoje de uma liquidez absolutamente espantosa, como resultado das políticas monetárias, especialmente muito expansionistas, também passaram a buscar contratos futuros de commodities, como os que estão aí na tela colocados, como instrumentos financeiros, como uma classe de ativos financeiros, e daí você junta a demanda por razões financeiras com a demanda por razões reais e resulta nessa situação extraordinária. A nossa proposição básica, que eu queria submeter à consideração de vocês, é que os preços de alimentos e metais, por razões que nós vamos colocar, devem ficar muito bons, muito altos, pelo menos por 2 anos. 2 anos adiante é um pouco temerário projetar a continuidade desse crescimento. Entretanto, no petróleo é o único caso que é mais incerto, porque das três classes de commodities que nós estamos falando, o petróleo é a única que tem uma certa capacidade ociosa, isto é, uma capacidade de crescer as cotações no curto prazo de forma significativa, né? E também o petróleo, já adianto, é o único que começa a ter substitutos já tomando um volume razoável nos mercados. Vocês conhecem, eu falo aqui do carro elétrico, das baterias, das energias alternativas, como a eólica, a solar, né? De equipamentos para a redução do grau de carbono, do nível de carbono, e assim sucessivamente, né? Chama atenção, esse é só um parênteses, porque está muito atual. Aqueles que acompanham a economia internacional devem ter visto a semana passada realmente um furacão no mercado das empresas de petróleo, quando nas assembleias anuais de acionistas da Exxon e da Chevron, isso aconteceu semana passada, as duas petroleiras que menos atenção estão dando à substituição por outras fontes, dado que fazem a hipótese que o petróleo vai ser o líder por muito tempo, sofreram uma coisa sem precedentes. Minoritários, acionistas minoritários, muito críticos aos modelos de negócios das duas empresas, conseguiram eleger dois elementos no Conselho de Administração e afetar a agenda da Chevron para mudar significativamente. No mesmo semana, é curioso que tudo aconteceu ao mesmo tempo, um tribunal na Holanda condenou a Shell por estar muito tímida no seu programa de descarbonização. É só para mostrar como realmente no petróleo nós temos uma situação algo diferente. Dito isso, vamos olhar com mais calma no próximo gráfico um pouco do primeiro desses grupos de produtos. Vocês veem aí, isso é o índice de commodities do Banco Mundial, né? Os óleos comestíveis subiram 57%, os grãos 27,5%, e se olharmos o próximo gráfico, dá para ver que com soja e milho, os dois grãos mais relevantes que o Brasil produz, né, houve uma verdadeira explosão nos preços. Essa semana, agora, o preço do milho caiu um pouco, mas, de qualquer forma, os níveis são
extraordinariamente elevados. Por que isso aí aconteceu? Na verdade, as bases disso não tem nada a ver com a crise atual, tem a ver com uma doença, com a gripe suína africana, que devastou a produção de suínos na China. Metade das fêmeas teve que ser abatida, sendo que a China é o maior consumidor de carne de suínos do mundo. Disparadamente, ele é maior que praticamente todos os outros. E, com isso, houve uma quebra da produção, fez com que a China começasse a aumentar a produção da própria carne, das próprias carnes, todos os tipos de carnes, e, à medida que foi recompondo o plantel, a continuar a aumentar a produção, a importação, de soja e milho para fins de ração. Então, essa é a origem dessa questão da demanda. O segundo ponto, aí claramente, é que as políticas de todos os países, isso inclui o Brasil, logo no aparecimento do Covid, incluíram repasses diretos às famílias para manter, mais do que tudo, o nível de alimentação. Cheques, Corona Voucher, todos os tipos de estímulos foram concedidos. E, com isso, a demanda que mais se manteve, em alguns casos até cresceu, nós sabemos que tinha gente que em casa tinha renda monetária maior do que trabalhando, e isso mantém a demanda muito, muito vigorosa. E, finalmente, com medo de faltar, tem uma coisa que é contracíclica, muitos países começaram a inibir a exportação e tentar aumentar a importação para fazer estoques reguladores. Logo, a demanda explodiu e os preços ficaram realmente extraordinariamente grandes. Nosso ponto aqui, e por que falamos de 2 anos, é que a história mostra que... tem um ponto antes, que está no próximo gráfico que eu gostaria que passasse. Reforça esse fato que, olha a última coluna dessa tabelinha, que, especialmente no caso de soja e milho, os estoques globais estão muito estreitos. O que isso significa? Se tiver um problema climático em qualquer grande produtor agrícola no mundo, isto é, China, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, Brasil, Argentina, esses preços podem subir ainda mais. Entretanto, com tudo isso, a nossa proposição básica é que, em 2 anos, provavelmente a oferta de alimentos, a produção agrícola vai crescer substancialmente. Ou, dito de outra forma, como os economistas conhecem há muito tempo, a oferta agrícola é sensível a preços desde os trabalhos do Afonso Celso Pastore, há algumas décadas atrás. Então, nós imaginamos, especialmente se não houver um problema climático mais significativo, e até agora não temos muita razão para uma coisa muito grande, apesar da seca no Brasil, agora a produção tende a aumentar e, à medida que o mundo sai da pandemia, a demanda tende a se normalizar. Mas, seguramente, por 2 anos, a demanda vai ser forte. Vamos falar agora de metais. No próximo gráfico, você mostra que a explosão maior explosão de todos foi no minério de ferro. Os acionistas da Vale do Rio Doce estão felizes pelo tamanho do crescimento, e aí, claramente, é retomada na construção civil e na infraestrutura. E isso é verdade tanto na China quanto nos Estados Unidos, quanto na maior parte do mundo. Isso, os metais mais básicos estão dentro disso, especialmente aço também vai junto. Mas não é só isso. Como a gente pode ver no próximo gráfico, outros metais também passaram a ter aumentos de preço significativos. Eu fiz uma amostra aqui, o alumínio subiu 59%, sempre no período abril-abril, o cobre 84% e o lítio, o carbonato de lítio, 118%. E aqui fica fácil a gente entender, ao colocar aqui o lítio, é que os metais, além da demanda em recuperação por conta de construção civil, de infraestrutura, eles também estão refletindo a chamada agenda do futuro. Qual seja, nós sabemos que o aumento da demanda e o estímulo aos carros elétricos, às baterias, à energia solar e eólica, equipamentos de descarbonização, tem uma demanda derivada por certos metais muito forte. Então, além da recuperação da economia em geral,
todos os grandes países, China, Europa, Estados Unidos, na saída da crise, estão dando estímulos de diversas naturezas, mas muito fortes, para essa chamada agenda do futuro. Não se trata só de sair da recessão, mas de sair da recessão construindo um volume de investimentos, de mudança tecnológica que mude, né, que permita efetivamente mudar a matriz energética. Na verdade, é o par, né? Como vem desde dos equipamentos a vapor com carvão, é o par energético básico com os equipamentos. E, com isso, a demanda tem uma razão maior para ser forte por mais tempo. Finalmente, na última década, como os preços de metais, em geral, foram baixos, o investimento em novas minas, em novas plantas, smelters, de diversas naturezas, foi baixo. E isso também é um setor de elevadíssimo uso de capital, e onde você abrir uma unidade nova demanda muitos anos, né? Aprendi do meu tempo de Comitê Estratégico da Vale do Rio Doce, que o desenvolvimento de uma mina em larga escala é uma tarefa de 10 anos, que significa que, no caso dos metais, de fato, corre o risco de que essa pressão de preços se mantenha além dos 2 anos, que eu acho que vai ser o mais razoável para os alimentos. E a última coisa, petróleo, né, que está no próximo gráfico, também tem uma explosão grande, 67% abril contra abril. Usei aqui o petróleo Brent como indicador, mas no petróleo, ao contrário dos 2 anteriores, né, eu tenho dúvida se isso é uma coisa que será sustentável. Por quê? Bom, primeiro, antes disso, pode subir ainda mais um pouco. Nós estamos entrando no verão do hemisfério norte, né, com as pessoas com dinheiro no bolso, absolutamente cansados de ficar fechado em casa e com muita vontade de viajar. E, com isso, realmente, a chamada driving season, especialmente nos Estados Unidos, deve ser forte, ainda pode pressionar um pouco os estoques de petróleo. Mas nós achamos que isso aqui pode ser contrarrestado por algumas observações. A mais óbvia e importante das quais é que, como eu mencionei no começo, tem capacidade ociosa. A Arábia Saudita pode facilmente elevar 2 milhões de barris dia, se quiser, a Rússia 1 milhão, e o Irã, se avançar alguma coisa, o acordo com os Estados Unidos, como parece que está avançando, ele pode aumentar a produção rapidamente de 1,5 milhão a 2 milhões de barris. Acresce a isso que o shale oil americano já mostrou no passado várias vezes que é facilmente mobilizável, de fácil extração. Portanto, a oferta pode crescer em prazo relativamente curto. Além disso, a demanda global de petróleo está sofrendo duas limitações. O primeiro é a Índia, né, que é um dos maiores importadores de petróleo do mundo, e com a Covid realmente vai ter a sua recuperação econômica severamente limitada. E o segundo, a China. A China aproveitou para fazer grandes estoques de petróleo, aqueles preços baixos, e, portanto, não vai sair correndo atrás do mercado. Se a gente imaginar que a recuperação desse ano é enorme, porque vem de um vale muito profundo, e que, a partir do ano que vem, o crescimento econômico voltará a ser, no mundo desenvolvido especialmente, mais normal, é razoável que, ainda que possa subir, passar de $70 até o final do ano, o petróleo, que ele não vai disparar, pode até voltar como um tandem. Em resumo, né, nós temos, na nossa percepção, pelo menos 2 anos muito positivos para a agricultura, se não houver problema climático em lugar nenhum. Para metais, um cenário mais forte, porque a agenda do futuro coloca uma demanda que vai se manter nos próximos anos, e o petróleo é o mais limitado. Lembrando que, no caso do petróleo, né, começa a ter algum efeito
a importância na produção dos setores substitutos, né? Os carros elétricos estão, agora sim, começando a entrar firme no mercado e a energia eólica e solar está crescendo de forma significativa. De qualquer forma, se olhar este ano e o ano que vem, muito provavelmente as commodities continuarão bastante pressionadas, cotações elevadas, no caso do Brasil, beneficiando os segmentos produtores e exportadores, efeitos de termo de troca muito favorecidos, e é isso que coloca para o Frederico Bussinger e para o Júlio, obrigado, deu branco aqui, tirar as implicações disso do ponto de vista da logística e dos diversos tipos de transporte. Paro por aqui, muito obrigado por hora e voltamos a conversar um pouco mais adiante. Beto, obrigado. Fred, vou passar a bola para você, vou pedir para você ativar o seu microfone e vou aproveitar para já fazer uma pergunta aqui, porque ela vem muito a calhar, feita pelo Calil Cury Filho, a quem eu mando um abraço, quanto tempo que eu não o vejo. É a questão, digamos, de uma assincronia entre o tempo de maturação dos investimentos em infraestrutura, logística, mas infraestrutura em particular, e o ciclo apontado aqui pelo Zé Roberto, que é um ciclo importante, mas, digamos, é um ciclo de 2 anos. Eu queria começar agradecendo ao Instituto, à Fundação, né, por essa oportunidade, e queria saudar, não apenas pela realização e o prazer de estar aqui nessa mesa com o Zé Roberto e com o Júlio Fontana, né, mas pela oportunidade que nós temos de fazer um debate de conteúdo, de mérito. Nós temos tido muito webinar, muito evento, muitos deles promocionais ou comerciais, né? No sentido de vender ideias, mas no sentido de analisar, de aprofundar, não são muitos que circulam. Então, eu quero fazer esse registro aqui inicial. Eu acho que não precisamos gastar muito tempo para constatar, pelo que o Zé Roberto colocou, de que há demanda. Ou seja, há demanda, nós podemos até discutir qual é o prazo, mas há uma demanda por commodities, de uma maneira geral. Eu apenas quero registrar que esse não é o único ciclo, nem é o primeiro ciclo. Nós tivemos, inclusive, um bem recente no início desse século, e que durou bastante tempo e que teve repercussões na economia brasileira, e eu diria até na política brasileira, né, de uma maneira geral. Nós temos também oferta. Eu acho que isso é que é importante registrar. Nós temos uma oferta e que também não é o primeiro ciclo. Ou seja, nesses 521 anos de história brasileira, a gente aprende na escola, nós tivemos vários ciclos econômicos. Se nós formos ver, por trás deles estão coisas que hoje se chamam de commodity. Na época não era commodity, né? Desde que a gente veio do pau-brasil, da cana-de-açúcar, que tem um revival agora, né? E o açúcar, o ouro, o algodão, café, borracha. Meados do século passado, já o minério, né? Eu cresci em Vitória, então eu acompanhei bastante isso, e até o impulsionar do Tubarão, né? Do Porto do Tubarão, e mais recentemente, a soja e o milho, como foi aqui colocado. Nós estamos vivendo uma situação que não é só de preços altos, mas é de movimentação alta também. É importante ser registrado isso, porque aparentemente tudo caiu na pandemia, mas a movimentação das commodities no Brasil, em particular, cresceu, né? A movimentação portuária cresceu. Ou seja, de um lado existe demanda, de outro lado existe oferta. E no meio disso, há necessidade de que haja a logística, que é o nosso objeto. Então, a logística é o que pode unir a demanda à oferta. Então, a questão que é trazida aqui na nossa mesa é se nós estamos preparados para esse ciclo, esse superciclo, o que for, de commodities que parece se avizinhar, ou que nós até já adentramos. E eu diria que isso é pertinente, porque os indicadores internacionais
o Brasil nos indicadores internacionais, nós não temos posições muito dignificantes. Por exemplo, o principal índice, que é o do Banco Mundial, o Logistic Performance Index, o LPI, o Brasil é o 56º entre 160. Muito longe da nossa dimensão territorial, peso da economia e mesmo as exportações. O caso dos custos logísticos, nós somos 52 entre 150. Nós estamos mais ou menos o dobro do que é os Estados Unidos, como participação do PIB, cerca de 15%, e lá é 8% a 9%. Portanto, os nossos índices não são dignificantes, além do Doing Business, que o Brasil é 124 em 190, e no caso específico, são 10 subindicadores, o Brasil, no comércio internacional, que é o nosso objeto, é 108 em 190. Portanto, nós não estamos bem na foto. Mas nós temos, além da oferta, nós temos uma oferta crescente. Nós temos batido o recorde, e isso não tem a ver com a pandemia nem com esse superciclo. Para dar um exemplo, nesses 11 anos, desde 2009, essa última década aproximadamente, a produção de grãos no Brasil mais que duplicou. Foi de 108 para 227 milhões de toneladas. E as exportações, só do chamado complexo soja e milho, que o Zé Roberto já colocou, triplicaram. A produção duplicou e a exportação triplicou. Ou seja, de uma certa forma, nós podemos entender de que a produção foi impulsionada pelas exportações, de 43 para 132. E, além de nós termos uma oferta crescente, nós temos uma oferta reprimida. As estimativas indicam que só no Centro-Oeste nós teríamos um potencial de mais 40 a 60 milhões de toneladas de agro dos grãos sem fazer desmatamento, só utilizando as terras existentes e algumas degradadas, sem utilização. Portanto, 40 a 60 milhões de toneladas a mais. Portanto, nós temos uma oferta que nos credencia. E eu insisto, isso não tem a ver exatamente com a pandemia, porque é uma série histórica deste século em particular. Mas nós temos uma característica também importante de ressaltar, que é a distribuição regional. Nós aprendemos na escola que tem o Tratado de Tordesilhas, que é uma linha norte e sul do Brasil, o Acordo Portugal-Espanha, que era um acordo geopolítico. Mas nós temos aqui o chamado Paralelo 16, que é uma linha imaginária também, que liga Cuiabá, mais ou menos no eixo de Cuiabá, Brasília e Ilhéus. E esse é um conceito que foi desenvolvido logisticamente. A ideia é de que, no Paralelo 16, é a zona de indiferença logística. Tanto faz sair pelo norte como sair pelos portos do sul. Esse é o conceito que está por trás disso. E aqui há um dado curioso, porque acima do Paralelo 16, nesse período, a produção triplicou, mas as exportações multiplicaram por 6 vezes, sextuplicou, nesses 11 anos que nós estamos vivendo aqui. No caso do minério de ferro, os resultados são mais tímidos. Até 2007, 2008, Brasil e Austrália tinham um empate técnico, tanto em volume quanto em taxa de crescimento. Mas, de lá para cá, enquanto o Brasil cresceu 60%, a Austrália quadruplicou a movimentação, a exportação de minério de ferro. E aí eu faço lembrar da minha infância em Vitória, com o doutor Eliezer Batista, quando ele trouxe a notícia de que tinha sido descoberto minério na Austrália. E ele reuniu a sociedade lá capixaba, né? Eu era criança, mas meu pai participava disso, e ele dizia que o minério da Austrália ia acabar com o minério do Brasil. Era o que ele disse. E isso foi o que impulsionou a implantação, o projeto do Porto de Tubarão, para ter navios de grande porte capazes de logisticamente competir com o minério da Austrália. E aí, eu diria que essa diferença de desempenho nessa década e pouco entre Austrália e Brasil se deve ao fato do esgotamento das nossas janelas logísticas, que é de minério, que é o Espírito Santo e o Maranhão. E no caso do minério,
eu diria que é diferente do agro, onde é possível implementações de estratégias progressivas, investimentos progressivos, operações progressivas, e o minério de ferro se parece mais com a força da gravidade. Eu preciso de uma grande força para vencer a gravidade, na verdade, para impulsionar. É mais ou menos como a escala, né? Então, quando é falado dos investimentos de longa maturação, pesados investimentos, nós estamos falando isso. Eu não posso ter uma mina gradativa. Ela começa já num determinado porte, né? Mas menos mal que nós temos projetos em curso nisso, tanto no Espírito Santo quanto no Maranhão. No Espírito Santo existem vários terminais projetados na costa, e existe uma extensão ferroviária, que é parte das discussões das renovações antecipadas ferroviárias. E no caso do Maranhão, um projeto até mais ambicioso, que é um megaporto em Alcântara, o terminal portuário de Alcântara, que é um projeto que nasce de uma logística articulada, ou seja, ele é um projeto porto-ferrovia. E a implantação de uma ferrovia que, na verdade, é paralela à Estrada de Ferro Carajás, é uma duplicação de capacidade. Ou seja, a nossa história e essas estatísticas mostram que não foi por falta de logística que o Brasil deixou de aproveitar oportunidades de exportação que existiram, né? Eu não falei do açúcar, mas o açúcar é uma história recentíssima. Eu estava no Porto de Santos na década de 90, quando começou o boom do açúcar, né? E certamente, além da Embrapa, a logística e os portos tiveram um papel importante para viabilizar isso, reduzindo custos dramaticamente de embarques, né, de transporte, de armazenagem. Então, essa história ainda precisa vir ser contada. E aí eu parodio o Milton Nascimento nos bailes da vida. Eu digo que isso aconteceu porque a carga vai aonde o povo está. Ou seja, a carga vai aonde a demanda está. E assim acontece. Ou seja, a logística encontra os seus caminhos. Ela tem encontrado ao longo da história brasileira. E eu acho que nós vamos seguir encontrando. E aqui eu quero trazer 3 rápidos exemplos. Um deles é o projeto do Rio Madeira com Itacoatiara, numa articulação logística, né, do MAGE, acho que não tem problema de fazer a menção histórica, porque, na verdade, abriu uma nova possibilidade de logística pelo norte. As PPPs caipiras aqui de Mato Grosso, que, na verdade, implantou estradas vicinais com recursos gerados pelos próprios negócios, e Miritituba, que de uma hora para outra apareceu no mapa brasileiro, ninguém tinha ouvido falar, e virou um centro logístico da maior importância. Importante observar que, nesses projetos, eles nunca fizeram parte de grandes planos nacionais. Foram projetos que foram gestados localmente. Então, quase que nós podemos dizer que, historicamente, as commodities elas ajudaram a alavancar a nossa infraestrutura logística. Ou seja, há uma relação umbilical entre logística e commodities, e que eu acho que vai se reproduzir nesses próximos anos que temos aqui à frente. Então, o nosso desafio não é ter logística, mas transitar de uma logística desbravadora, heróica, como aconteceu até agora, para uma logística articulada, de uma logística com impedâncias aqui e acolá e até, não raro surpresa, para uma logística articulada, fluida, previsível. Seria, assim, muito bom se nós tivéssemos um plano ou programa logístico para o Brasil com claras definições de objetivos, estratégias, metas periódicas para que fossem avaliados o trinômio básico da logística, que é tempo, custo e qualidade de serviço. Normalmente, a nossa ideia, quando falamos de logística, nós imaginamos infraestrutura logística, que, obviamente, é muito importante. Mas, muitas vezes, nós ficamos na infraestrutura e descemos para a infraestrutura de transporte. E, às vezes, nem a infraestrutura de transporte. Nós trabalhamos com a infraestrutura viária apenas, rodoviária, ferroviária. Mas logística é muito mais do que isso. Entre uma coisa e outra, nós temos articulação intermodal, armazenagem, política tributária que afeta a logística, segurança da carga, regulação. E um exemplo disso é o imbróglio que nós temos na entrada do Porto de Santos. Nós temos um porto que é grande, que tem crescido, nós temos ferrovias
que estão fazendo investimentos a rumo, à frente de todos no Planalto, mas a entrada do Porto de Santos é uma coisa para ser resolvida. Então, nós corremos o risco de fazer investimento no Porto, fazer investimento no Planalto, a Rumo tocar, a MRS tocar o seu programa, a FCA tocar o seu programa, e nós não conseguimos entrar no Porto de Santos. E aí a questão não é tanto de investimento, a questão é de governança, a questão é regulatória. Com isso, eu estou querendo dizer que os investimentos são importantes, os investimentos são necessários, mas não são suficientes. E eu diria que, além disso, e assim eu caminho para encerrar, além das variáveis que afetam diretamente a logística de uma maneira geral, como eu aqui mencionei, a sua infraestrutura tem 2 outros fatores que eu reputo desafios no caso brasileiro. O desafio não é a figura de linguagem, são coisas que nós ainda não sabemos como bem resolver. A primeira delas é a dimensão ambiental. E todo mundo vai imaginar, ou a maior parte vai imaginar, que eu estou falando dos impactos negativos ao meio ambiente. Até existem e precisam ser tratados, evidentemente. Eu estou falando da falta de impactos positivos. Porque os projetos Greenfield que nós temos feito, eles têm sido concebidos como esteiras transportadoras. E como esteiras transportadoras, as regiões lindeiras não se beneficiam. Ao longo disso, eu tenho território, eu tenho populações, tenho prefeituras, enfim, tenho negócios. Então, esses projetos estruturantes precisam ser pensados como eixo de desenvolvimento e não apenas como eixo de transporte. Inclusive, o Banco Mundial tem um manual só para tratar disso. E o segundo fator é a questão da financiabilidade. Nós estamos falando de investimentos de longa duração, nós estamos falando de investimentos bilionários ou de dezenas de bilhões, né? O caso da Ferrogrão está se falando de... o programa da Rumo que será falado, são de vários bilhões conduzidos pelo juro. A Ferrogrão agora se fala 12, 14, 17 bilhões, não se sabe exatamente qual é o número. E é um projeto que é o seguinte, liga o ponto A com o ponto B e ele precisa estar pronto para poder produzir alguma coisa. Não é possível implantar 50 quilômetros e ele ser explorado. Portanto, nós precisamos montar uma outra engenharia financeira. E aí eu acho que nós desaprendemos. E nós desaprendemos porque a engenharia financeira que a Light implantou, sem fazer juízo de valor, apenas falando do mecanismo. No Rio, em São Paulo, por exemplo, ele associava transporte e energia e ganhos imobiliários. Ou seja, eu financiava o CAPEX e até o OPEX do sistema de transporte, da infraestrutura de transporte, com recursos externos. E eu acho que esse conceito, que Dom Pedro II tem um decreto em meados do século XIX que fala justamente isso, a possibilidade de exploração das terras, da madeira, do comércio, da habitação ao longo das ferrovias. E assim foram implantadas as ferrovias no Brasil. Eu acho que nós andamos para trás e eu acho que nós temos possibilidade de, fazendo arranjos comerciais, financeiros, contratos take or pay, por exemplo, com o agronegócio, é possível nós financiarmos e ajudar a decolar os projetos Greenfield. A Vale não tem esse problema, porque a Vale, dentro da mesma corporação, eu tenho a mineradora, eu tenho a ferrovia, eu tenho o porto, eu tenho a navegação. Então, dentro da corporação, eu consigo fazer esses investimentos, esses fluxos de recursos. O nosso grande desafio é fazer isso para os projetos Greenfield que prestam serviços ao público. Esse é um segundo desafio. Portanto, eu, olhando o cenário que o Zé Roberto colocou, eu diria, nós temos demanda, temos oferta potencial, a logística tem se virado para dar respostas, mas nós podemos ser melhores, podemos ser mais ágeis, mais organizados, mais eficientes. E há como fazer. Obrigado. É bom a gente estar aqui ouvindo essas aulas dos 2 grandes professores aí para a gente aprender um pouco mais. Bom, falar sobre a questão do ciclo, eu acho que o Zé Roberto explorou isso de uma maneira brilhante, né? Eu acho que nós estamos esquecendo de uma commodity que hoje no Brasil é extremamente importante, que é a celulose, né? Que vem crescendo de uma forma
muito especial, com muitos projetos pela frente e que tem se destacado na logística até pela forma como ela está enfrentando os desafios, investindo até na própria aquisição de equipamentos junto às ferrovias, e depois eu posso até explorar um pouco mais esse ponto. Obviamente, o Fred colocou bastante bem, nós já tivemos outros ciclos de commodity no Brasil, porém, o que este ciclo, para mim, está se apresentando de uma forma bastante diferente, é que nós estamos bastante mais preparados na logística do que aconteceram em outros ciclos. Tão preparados que nós não tivemos grandes aumentos de custos de transporte neste momento, neste ciclo que aqui está acontecendo. Nós estamos, por exemplo, com fretes ferroviários basicamente constantes nos últimos 3 anos. Né? Mostra que você está ofertando logística, você está ofertando um produto de qualidade e que a concorrência, obviamente, sempre voltada com o caminhão, que é o grande expoente de concorrência no transporte, mas a criação de novos corredores logísticos, como foi citado aqui, do Arco Norte, dos aumentos das eficiências dos portos, do aumento da eficiência das ferrovias, das novas ferrovias que estão entrando no Brasil, isso vem trazendo uma competitividade que não está aumentando os custos logísticos de forma absolutamente clara. E, obviamente, nós temos a componente do dólar, mas só dizendo que hoje o custo de transporte por tonelada Brasil e nos Estados Unidos estão praticamente iguais. Ou seja, a gente sempre diz que o Brasil é muito eficiente da porteira para dentro e ineficiente da porteira para fora. Acho que a gente está começando a mudar essa história também. Né? O Brasil está começando a ser eficiente. Eu posso dizer que hoje nós temos ferrovias com índices das grandes classe A americanas já operando no Brasil. Né? Temos ainda que evoluir muito. Tá? Mas hoje, se a gente pegar, por exemplo, a redução de ciclo hoje de um trem que sai do Centro-Oeste para o Porto de Santos, ele saiu de 120 horas e hoje nós estamos operando com 80 horas, 78 horas. Né? Dentro do Porto de Santos, isso aí o Frederico conhece maravilhosamente bem. Lá, antes da existência da Portofer, seja lá o que for, um vagão ficava 48, 72 horas dentro do Porto de Santos. Hoje nós estamos operando com 12 horas, 11 horas. Na margem esquerda, melhor. Mas todo mundo dizia, não, a margem direita de Santos não tem solução. Pô, nós estamos agora inaugurando uma série de investimentos até o mês que vem que vão dotar a margem direita de uma eficiência tão boa quanto a margem esquerda. Então, os investimentos que estão sendo feitos pela iniciativa privada na logística, ele vem trazendo resultados. Hoje, a gente não fala mais de filas nem em Paranaguá, não tem mais filas em Santos, a gente não convive mais com essa situação que era comum no passado. E isso mostra que vem acontecendo um grande crescimento da oferta logística e com reduções de custo bastante importantes. Né? Eu vejo assim, o crescimento do Arco Norte, o contínuo crescimento do Porto de Santos. A gente diz, o Porto de Santos vai chegar no seu limite. Um dia eu vou tentar achar qual é esse limite, né? Porque todo ano bate-se recorde e ele está crescendo e estamos indo em frente. Tem problemas? Óbvio que tem. Né? Hoje em dia, assim, se deixasse a iniciativa privada
solta para fazer o que tem que fazer, seguramente a gente estaria bastante melhor do que temos hoje. Outra coisa que está acontecendo, que a gente precisa destacar, essa semana nós começamos a operar já o segundo trecho da Ferrovia Norte-Sul. Carregamos o primeiro trem do terminal de Rio Verde entre ontem e hoje, estamos terminando. A gente já vê uma mudança, né, enorme naquela região da tendência de sair de uma região de agropecuária para a região agrícola, porque agora acredita-se que vai acontecer oferta logística, e você tendo a oferta logística, a demanda vem. Né? Isso é uma coisa absolutamente clara, que está sempre nos livros aí para a gente ver. Né? Nós temos aí a expansão da Rumo, com tendência a chegar a Lucas do Rio Verde, um investimento 100% privado, né? Sem nenhum investimento do Estado, que vai prover essa grande mudança logística para o centro da produção do Brasil. A interligação da Ferrovia Norte-Sul do norte até São Paulo já é uma realidade. Né? Mais aí 6 meses nós estamos ligados, mas já estamos operando no centro da produção. Tivemos aí o leilão da Fiol, em primeiro momento, para ajudar na logística de minério de ferro. Né? O minério de ferro que hoje tem um destaque pela questão do preço, mas que tem um crescimento restrito, como disse o Fred na sua exposição. Nós tivemos o evento de Brumadinho, que tirou uma grande produção da Vale de exportação, que ainda não conseguiu ser substituído por aumentos de produção de Carajás. Então, isso também está levando ao aumento de preços no mercado internacional do minério de ferro. Nós estamos vivendo um ciclo da entrada da China no consumo de milho que não existia no passado, né? Que vai levar a que o milho continue com esses preços extremamente interessantes por um período maior do que a gente sempre viveu dos altos e baixos do ciclo das commodities agrícolas. A soja vem batendo recordes, nesse momento o açúcar está também num pico de preços, o algodão da mesma forma, ou seja, realmente nós estamos vivendo um momento de euforia no mercado das commodities e que, graças a Deus, nós estamos conseguindo dar respostas importantes, tanto na questão logística como na questão do aumento da produção. Vejo também que um dos pontos desses aumentos, nós tivemos, acho que não foi tocado aqui, mas um aumento brutal nos fretes marítimos, né? O que vai fazer com que os preços continuem altos enquanto isso acontecer, porque senão vai haver um desbalanceamento grande na operação de transporte porto a porto ou porta a porta, como se queira dizer. Então, em termos de logística, eu estou bastante... assim, vejo que as coisas estão acontecendo, estão avançando, tem muito ainda para acontecer e que certamente vai trazer com que novos ciclos de commodities no Brasil sejam deglutidos de forma muito mais tranquila do que no passado, aumentando a nossa competitividade no mercado externo. Vamos começar a nossa conversa aqui a partir das muitas perguntas que nos chegaram. Eu tentei aqui dar uma organizada nelas e vou tentar distribuí-las aqui. Vou tentar fazer uma coisa de Gerson aqui na seleção dos 70. Se eu tivesse o talento do canhotinho de ouro, o jogo seria maravilhoso, mas eu vou aqui fazer o possível. Zé Roberto, para você, perguntas do Maílson, do Otávio de Barros, do Maurício Grimani, que giram em torno das seguintes questões. Esse ciclo de commodities e a renda agrícola que isto vai criar,
isto que impulso isto dá ao crescimento da economia brasileira no seu conjunto? Em que medida o tema ambiental, a gestão interna do tema ambiental e a percepção do tema ambiental lá fora pode ser um óbice que, de alguma maneira, digamos, limite este crescimento? E o Maílson quer saber, digamos, o que pode limitar este ciclo e o que, eventualmente, pode ampliar este ciclo. Então, essas são as perguntas para você. Fred, perguntas de várias pessoas e inquietações minhas aqui. Você falou dos 2 desafios, né? Como transformar, digamos, ações pontuais em projetos estruturantes. Você retomou o conceito de eixos de desenvolvimento. Eu queria que você falasse um pouco, digamos, porque ao mesmo tempo que você disse, olha, os investimentos estão saindo, você disse iniciativas loucas, mas na verdade você queria dizer locais, tá certo? E ao mesmo tempo você chamou atenção para que isto ganhe, digamos, uma característica mais sistêmica, mais sustentável e mais intensa. Você precisa, digamos, de maior coordenação. Como é que é possível, num país com essas características nossas, chegar a esse ponto? E ao Júlio, eu queria fazer perguntas que também aqui estão presentes nas indagações dos nossos, de quem nos está assistindo. Você várias vezes disse, aliás, é muito interessante o fato de que a percepção geral do leigo é que, digamos, a infraestrutura logística e a logística de maneira geral no Brasil avançou menos do que o retrato que vocês apresentaram aqui. Eu gostei de ouvi-los. Mas, digamos, se você tivesse uma varinha de condão, onde é que você interferiria para andar mais? Né? E aí, digamos, questões, digamos, do ponto de vista, queria que você pusesse, da perspectiva de quem presidiu a Rumo, conhece, como você conhece, no detalhe, onde é que tem os gargalos que precisariam ser desobstruídos? Menciona 3 deles. Acho que já dá uma boa conversa aqui entre nós, eu vou agregando outras coisas. Vamos manter a ordem, Beto? Começa você, depois o Fred, depois o Júlio. Com prazer. Acho que foram ótimas questões. Boa tarde, Maílson, Otávio e outros amigos. Primeiro, as implicações para o crescimento são positivas, certamente, e particularmente nos seguintes itens. No dólar, a oferta de divisas, e é só comparar com a Argentina, né? Que é um país que continua a ter uma escassez absoluta de divisas, enquanto nós estamos mantendo uma oferta de divisas grande. O que, não é o caso de discutir agora, do ponto de vista macro, é por que o dólar ainda está acima de 5, mas isso é uma questão que a gente pode até falar mais adiante, mas é positivo do ponto de vista, efetivamente, de dólar. Há um crescimento de renda, né? Como o Júlio colocou, nós estamos exportando, também o Fred também mencionou isso, nós estamos exportando produtos e aumentando o volume no máximo dos preços com a bruta desvalorização cambial. É uma coisa que ninguém sonhava tanto, e a gente sabe, do ponto de vista econômico, que ganha em termos de troca, isto é, quando os preços de exportação sobem mais que o de importação, você tem, na verdade, um ganho de renda para o país. Tem um ganho de renda para o país, e isso, evidentemente, é positivo. Tem um efeito positivo em cima do emprego e investimento setorial. Nitidamente, né, você continua crescendo em expansão de capacidade, especialmente verdade no setor agrícola, que a resposta é mais curta do que nos outros setores, né, e de investimentos. Né, o volume de investimentos que o setor gera é apreciado. Entretanto, tem uma observação que eu queria chamar a atenção, que é não é que bem um paradoxo, mas dá uma simetria no impacto de crescimento. As commodities, especialmente petróleo e minérios, mas também a agricultura, com a tecnologia de hoje, tem um impacto muito modesto no mercado de trabalho. As commodities minerais, petróleo e minério de ferro, são muito capital intensivas, injetam uma montanha de recursos, mas em Carajás, na plataforma e é muito concentrado, e o efeito indireto é modesto.
E em minério é a mesma coisa, tá certo? A agricultura ela é extensa em área, porque ela pega o Brasil inteiro, a rigor, mas, né, o padrão de tecnologia que avançou no Brasil tem um impacto pequeno sobre o emprego. O emprego é de boa qualidade e tudo mais, mas é realmente modesto. Por quê? Porque, basicamente, as atividades de produção agrícola, transporte, etc., são basicamente mecanizadas. E o impacto. Então, o impacto no mercado de trabalho, qual é a implicação disso? A renda e a sensação econômica, a temperatura econômica, em Mato Grosso, é de boom, mas não é verdade nas grandes cidades do litoral. Não chega lá. Então, este é um desafio e que não vai mudar muito. A gente teria que estar crescendo outras atividades para você poder ter esse efeito de emprego. Mas essa é a implicação. Que a gente vê hoje exatamente isso. Estimativas de PIB mais construtivas e o mercado de trabalho, se olhar a PNAD, em estado da gente chorar, certo? Pela sua dificuldade. Questão ambiental, né? Ela tem dois aspectos. Né? No aspecto negativo, aí não tem jeito, tem que falar com todas as palavras Fs e Rs. Enquanto tiver a insanidade que está acontecendo na Amazônia, onde a atitude do governo é achar que dinheiro ilegal, atividade ilegal, de queima da floresta, de grilagem de terra, de garimpo ilegal, é isso que vai desenvolver a Amazônia, nós estamos fritos. Além disso, para mim é evidente que na saída da pandemia, né, se alguma coisa está mais forte do que antes, é a ideia da sustentabilidade, da descarbonização, de atender isso. Eu acho que o Brasil vai levar uma pancada do sistema internacional em prazo de poucos meses. E aí vai pegar o agronegócio. Por isso que muita gente, e a maioria do agronegócio, é francamente contra a política ambiental brasileira. E isso pode ser grave para o nosso... Porque não vai ter conversa com relação... E não é só coisa de ONG, mas é coisa das maiores empresas, dos maiores fundos de investimento do mundo, de todos os governos, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, etc. Insustentável. A gente espera, torço, rezo para que isso melhore. Por outro lado, que eu entendo que a última parte da pergunta, suponha que isso seja decentemente encaminhado, seriamente encaminhado, e não a brincadeira de fazer promessa que não significa nada, que é o que está acontecendo nesse ano. Aí é o inverso. A tecnologia de produção agrícola ela é francamente favorável ao meio ambiente, por inúmeras razões, desde as tecnologias de produção, do plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, que está entrando também no fósforo, a substituição de defensivos agrícolas por biodefensivos, por fitoterápicos, uma porção que é a coisa do futuro, muito mais eficiente. O nosso sistema de produção é francamente favorável ao meio ambiente. Aí vale o inverso. Né? Assim como o etanol brasileiro é o único biocombustível que liquidamente contribui para a redução do efeito estufa, do aquecimento, etc. Outras coisas também serão. Então, nós temos um caminhão de coisas a ganhar, inclusive porque a tecnologia está indo na direção da sustentabilidade, está indo na direção da descarbonização. Quem olha de perto a agricultura de precisão e assim sucessivamente. Então, eu diria que nós estamos hoje num momento ruim, péssimo, por causa da insanidade do que acontece na floresta amazônica, mas se isso for superado, eu acho que nós temos uma avenida que vai fazer com que possa crescer muito essa área toda. É interessante, Sérgio, você mencionar a percepção de que é mais ou menos um senso comum de que as coisas não estão acontecendo, que a nossa logística, a ferrovia, que o porto, tudo é muito atrasado, ineficiente, caro, tudo isso, né? E eu diria que não é só do grande público, é também da imprensa. A forma de noticiar é bastante equivocada sobre essa questão. Então, ajuda a transmitir essa impressão.
Então, eu queria aqui pontuar algumas coisas. Ou seja, o Júlio falou da revolução ferroviária que aconteceu no Brasil nesses últimos 20 anos, de 96, 7 para cá. É só abrir o site da ANTF, Associação de Transporte Ferroviário, que a gente pega os números. Ou seja, a redução de acidente foi dramática. Os tempos que o Júlio falou, os custos que se colocaram, a capacidade de transporte, a previsibilidade, houve uma revolução. Aí a crítica é o seguinte: o Brasil já teve 37 mil quilômetros de ferrovia, hoje só tem 11. É uma verdade. A diferença é de que, não, fisicamente até tem mais, mas eu digo, tem 11 que funcionam, e funciona nesse padrão internacional de que falou o Júlio. Não é só americana, não. Também é padrão em vários casos na Europa e na Ásia. Então, isso é uma realidade sobre os 11 mil quilômetros. Então, o que aconteceu com o processo de concessão lá do final dos anos 90 foi de que nós, entre aspas, elegemos 11 mil quilômetros e estamos com uma evolução de excelência, um desempenho de excelência. No caso do Porto de Santos, o Júlio lembrou, eu estava lá no Porto, meados dos anos 90, a interiorização de carga ferroviária chegou a ser 4%. Nos anos 20 e 30 era 80%, chegou a 4%. Hoje está superior a 20% num porto que é 3 vezes maior. Então, é preciso atentar para isso. Então, houve efetivamente uma revolução. No caso do Porto, a mesma coisa. Ou seja, a produtividade cresceu 15, 20, 30 vezes. Açúcar era embarcado a 100 toneladas por hora, embarca a 2.000 toneladas a hora. Ou seja, a soja que você gastava dias para embarcar o navio, você embarca hoje em 2 dias, um Panamax. Então, houve uma revolução na ferrovia, houve uma revolução nos portos nesse último quarto de século. Mas aí eu faço um contraponto ao que o Júlio colocou. Eu diria, Júlio, que isso faz com que as coisas se tornem mais difíceis. Porque a revolução que foi feita no Porto, onde era tudo ineficiente, nós tínhamos excesso de infraestrutura. Então, com mecanização e automação, foi possível fazer essa evolução. As ferrovias estavam em um patamar tão baixo que foi possível chegar onde nós estamos. Agora, os passos daqui para frente serão mais complexos. E aí eu quero distinguir os projetos Brownfield dos Greenfields. No caso do Brownfield, eu já tenho a faixa de domínio, o licenciamento ambiental está resolvido, eu tenho trilho, eu tenho dormentes, eu tenho estações, tenho pátios, e eu preciso trazer tecnologia, modernizar. Isso é uma coisa. Nos projetos Greenfield, eu preciso fazer o projeto, licenciamento ambiental, comprar ou desapropriar terras, e aí começa o grande problema. Então, eu quero separar esses dois mundos e acho que o daqui para frente certamente será mais complexo nas ferrovias e nos portos do que foi até agora. Afora o fato de que o Brasil foi ocupado. O Centro-Oeste era vazio, hoje não é mais. O Porto de Santos hoje é inundado, as cidades estão, o tráfego é uma coisa absurda, hoje é um porto 3 vezes maior. Então, começa a ficar mais complicado. E, por isso, é preciso mais inteligência, mais planejamento, mais gestão integrada. E aí é que eu venho ao ponto da sua pergunta. Nós continuamos fazendo leilão de terminal portuário. Nós continuamos fazendo leilão de concessão ferroviária, tudo separado. E com tempos diferentes, com cronologias diferentes. E eu acho que nós precisamos ter essa visão integrada dos projetos. Eu falei da Vale, que introduziu essa coisa lá nos anos 40, 50, né? E depois 60, 70, Carajás, coisa. O projeto lá do Terminal Portuário de Alcântara é uma visão integrada. O projeto do Porto do Açu foi uma coisa, talvez uma volta anterior no parafuso. Então, nós precisamos
evoluir na nossa forma de olhar os projetos e de conduzir os projetos. Eu dei o exemplo na entrada do Porto de Santos, porque eu antevejo problemas graves. Eu diria que qual é a prioridade 00 da logística brasileira? Resolver a entrada do Porto de Santos, tanto ferroviária quanto rodoviária. É o problema 00 da logística brasileira. Se a gente quer ter uma das coisas para aproveitar esse ciclo da commodities que vem aqui, que esteja aí à frente. E isso requer a articulação. E, por exemplo, nesse caso, nós temos uma agência, a outra agência, e que cada uma conduz processos de uma forma independente. Eu acho que nós precisamos ter uma visão mais integrada nessa condição. E o outro passo, que é a outra pergunta que você fez, eu diria o seguinte: é claro que quando o trem da Rumo começa a circular lá de Goiás para cá, isso em torno eu começo a ter negócios aparecendo, investimentos sendo feitos. A história das ferrovias foi assim. Ou seja, cada canteiro de obra virou uma cidade. Isso é natural, mas pode acontecer problemas como aconteceu em Miritituba. O problema de Miritituba, você tem congestionamento porque foi tudo feito, cada terminal olhando de per si. O plano diretor, uma cidadezinha pequena, não foi feito a contento. Os acessos rodoviários não foram feitos a contento. Então, eu poderia ter evitado problemas que não foram evitados. Aconteceu a mesma coisa em Barcarena, em Vila do Conde. A entrada do porto de Itaqui, no Maranhão, é uma dificuldade. Ou seja, eu acho que nós temos possibilidade de ter um olhar mais articulado disso. E aquilo que é o foco e é a cereja do bolo. Ou seja, é um pensamento que aquilo não é apenas um sistema de transporte, muito menos uma esteira transportadora. Eu preciso olhar aquele entorno. Por exemplo, quando eu falo de recuperação nos contratos de renovação antecipada, eu digo, eu vou resolver os problemas, vou desviar das cidades. Ora, isso poderia ter sido evitado. Se tivesse sido pensado, no momento nós poderíamos, inclusive, fazer coisas mais baratas até nos investimentos, se nós tivéssemos uma visão mais circular. E aí eu estou dizendo, não é uma opinião do Fred. O Banco Mundial tem publicações, a OCDE tem publicações, o BID tem publicações sobre isso, ou seja, há cases no mundo, benchmark no mundo afora. Os projetos têm que ser desenvolvidos de forma integrada. Nós estamos falando desses projetos de Greenfield, falou-se da FIOL, tem a FICO, tem a Ferrogrão, que são novos projetos que estão falando, tem a expansão do projeto da Rumo até Lucas do Rio Verde. Nós temos condição de dar uma volta mais no parafuso e fazer isso de forma mais bem feita, como foi feito em vários países do mundo. Então, é só abrir um manual do Banco Mundial, você vai ver os cases, os benchmarks lá colocados. Eu acho que essa é uma nova tendência e nós poderíamos incorporar isso com essas mudanças que nós estamos fazendo na saída da pandemia. O pós-Covid, nós poderíamos fazer de forma melhor do que nós fizemos até agora. Fred, eu queria deixar uma consideração para você e logo passar a bola para o Júlio. A consideração é a seguinte, vai na linha de um comentário que foi feito pelo Urubatã Filho. Em tese, eu estou inteiramente de acordo com você, mas o fato é que nós, digamos, não vamos fundar agora o Estado brasileiro a partir do zero, né? Digamos, toda a área de logística ela está compartimentada institucionalmente. Esta foi a história do desenvolvimento nos ministérios, nas agências, etc. Como é que é possível ter um desenho institucional que, de alguma maneira, crie algum tipo de coordenação dessas iniciativas nessa área? Mas pensa nisso, depois você volta ao assunto. Eu queria passar a bola para o Júlio para ele retomar as perguntas que eu lancei para ele já faz uns 15 minutos. Se precisar, eu repito, Júlio. Só querendo corroborar um pouquinho com o que o Fred colocou, essa questão do planejamento integrado é de suma importância, é capital importância. Eu vou dar um exemplo que aconteceu que ajuda a gente a olhar isso de uma forma, é um exemplo pequeno, mas importante. Nós, nas discussões das renovações das concessões dos terminais
de Santos, principalmente os da margem direita que aconteceram nesses últimos tempos, nós conseguimos, junto à ANTAC, que antes de definir-se os investimentos para o crescimento do terminal, tinha que existir uma solução ferroviária para o atendimento do terminal. Todos esses projetos que aconteceram, do leilão lá da Cargill e a Dreyfus que ganhou, da expansão da ADM, dos terminais de celulose, ou seja, todos os que aconteceram tiveram um projeto ferroviário aprovado pelas concessionárias ferroviárias, o que levou hoje a não ter problema. Você está colocando algo como quase 10 milhões de toneladas a mais na margem direita, um pouco mais até, e não está acontecendo congestionamento. Então, isso vem a contribuir com aquilo que o Fred colocou. Bom, com a questão de que você me colocou, eu acho que estou de acordo com o Fred. Nosso maior problema hoje é porto, né? Se nós olharmos para o futuro, nós precisamos trazer eficiência portuária, não tenha nenhuma dúvida, né? O segundo ponto que eu acho que falando dos gargalos, né? Gargalo logístico é uma coisa conhecida. A hora que você resolve um, o outro aparece imediatamente, né? Então, o outro ponto é conflitos urbanos, né? Para uma ferrovia ser bem eficiente, todo mundo fala de velocidade ferroviária no Brasil, que também é outro mito, né? Nós temos que olhar como é que nós vamos resolver os conflitos urbanos. Nós temos que entender que as cidades onde são cortadas por ferrovia, elas cresceram ao redor da ferrovia. Então, lá atrás, todo mundo queria a ferrovia. Agora, todo mundo não quer a ferrovia. Porque, em vez de, no crescimento, ter o planejamento de como acontece de você passar de um lado para o outro, não, deixou-se a coisa acontecer, a Deus dará, e hoje você tem conflitos urbanos. No Brasil, hoje, para vocês terem uma ideia, você tem uma limitação regulamentar pela NTT da velocidade que você passa por uma passagem em nível, coisa que não existe em lugar nenhum no mundo, né? Então, a perda de eficiência que você tem numa situação como essa é brutal, porque você sai de uma velocidade do trem de 60, 80 km por hora para 25. E aí a demarragem de um trem é muito complicada, certo? Para você tomar a velocidade de novo, sendo que este é o ponto onde maior consumo de combustível, ou seja, aumenta os custos de operação. Tá? Então, essas coisas assim, você resolve um problema da indisciplina do brasileiro de atravessar uma linha férrea limitando a ferrovia, o que é um contrassenso, né? E o outro grande entrave que nós precisamos, nós ainda temos poucos terminais de transbordos eficientes no Brasil, né? Se você pega hoje os terminais mais novos que foram construídos recentemente, você carrega um trem de 120 vagões, seja lá o que for, em menos de 5 horas. Sendo que você pega esses terminais mais antigos do sul do Brasil, para carregar um trem de 80 vagões, demora mais de 24 horas. Então, isso tudo. Um equipamento, um trem parado é um investimento da ordem hoje, vamos colocar em grandes números, da ordem de, sei lá, 80 milhões de reais. Isso aí, cada minuto que ele fica parado é um custo absurdo. Ele ganha dinheiro rodando. Então, esses são os pontos que eu gostaria de colocar, Sérgio. Júlio, duas curiosidades rápidas aqui. Uma tem a ver com uma questão levantada de novo pelo Urbatan Filho sobre a questão, digamos, de sistema de armazenagem, se isso é um problema no Brasil ou não é um problema no Brasil. E a outra pergunta é curiosidade pessoal, digamos, você vê do ponto de vista dos investimentos em ferrovia, olhando para frente, eles vão, sobretudo, se concentrar em ganhos de eficiência ou em expansão propriamente de capacidade, construção de novas ferrovias?
Bom, primeira parte dos armazéns. Eu acho que a gente já teve no passado problemas sérios de armazenagem, né? O crescimento do agronegócio, a robustez dos próprios agricultores, isso o Zé Roberto pode falar com muito mais propriedade do que eu. O fazendeiro, o agricultor começou a ter muito mais capital para investir no seu negócio, e hoje você tem armazenagens bastante importantes na própria fazenda hoje que resolvem esse problema. Onde a gente ainda tem mais problema de armazenagem são nos portos. Nós temos alguns portos em que nós temos uma deficiência de retroáreas muito importantes. Você pega o Porto de Paranaguá, por exemplo, que é um porto importantíssimo para a exportação de grãos. Se chover 3 dias em Paranaguá, pluga o porto imediatamente, porque falta capacidade estática nesse porto. Tá? Em Santos está tendo um investimento grande em aumento de capacidade estática, tem oportunidades para crescer, mas Santos também é restrito de retroárea. Então, você tem, hoje, um dos artifícios é você derruba os armazéns antigos para fazer um novo que cabe muito mais no mesmo espaço. Tá? Então, eu diria que, em termos de capacidade de armazenagem, nós estamos mais com problemas no porto do que no countryside, vamos dizer assim. Tá? Já a questão do crescimento da ferrovia, eu acho que deverão acontecer das duas formas. O aumento da produtividade é essencial para que você consiga reduzir os custos da ferrovia, né? Consequentemente, aumenta a sua capacidade de competitividade e traz uma eficiência muito grande, né? E o aumento das ferrovias é muito importante. O que nós temos que tomar cuidado é que o investimento ferroviário é boçalmente grande para você construir uma ferrovia greenfield, né? Então, nós não podemos nos enganar de que construir uma ferrovia sem que você tenha uma demanda muito expressiva, não haverá retorno sobre esse capital investido. Tá? Tem que se tomar muito cuidado com isso. Tem alguns projetos hoje na mesa que são difíceis de ficar em pé. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque falar que a iniciativa privada faz conta, né? Então, não vamos nos enganar que qualquer desses projetos que estão aí serão viabilizados facilmente, porque não são, porque as demandas são muito duvidosas. Muito bom. Olha, nós temos mais uns 12 minutos, 15 minutos, digamos assim. Aí eu vou pedir Beto falar agora, Fred responder a pergunta que eu fiz para ele. E eu queria deixar aí o final para considerações gerais, mas eu direcionaria as considerações finais para dizer, olha, o que a gente conclui aqui no final dessa nossa conversa, assim, de uma maneira um pouco esquemática, mas dizer quais são os pontos de atenção sobre os quais o setor público e o setor privado devem se concentrar para aproveitar esse momento de ganho de renda do país em função do ciclo de alta de commodities. Mas, Beto, qual é o papel do Estado? O Júlio acabou de falar, olha, tem projetos aqui que não param de pé no cálculo microeconômico dos empresários. Do ponto de vista, digamos, do financiamento do investimento em infraestrutura, regulação, etc., o que o Estado deve fazer e o que o Estado não deve fazer? Bom, eu alargaria um tostão a sua pergunta, porque, especialmente na questão agrícola, todo mundo sabe, todo mundo concorda, mas é importante que isso seja mantido. O Estado tem que investir em conhecimento. Eu não estou falando só de pesquisa, mas estou falando de difusão, estou falando de ensino. Esse papel continua sendo importante. Não que não tenha sido no passado, mas é que os problemas vão se agravando e vão se tornando, as respostas vão se tornando mais complexas. E isso traz uma coisa em particular. Do ponto de vista do setor agropecuário,
né? Se olhar da fazenda para dentro, da porteira para dentro, inequivocamente a digitalização é o maior obstáculo. O maior obstáculo hoje à continuidade do progresso, da produtividade, da qualidade da produção no setor agropecuário é a limitação da nossa infraestrutura de internet, você dá um nome prático. Isso é tão mais verdade quanto menor for a propriedade e, naturalmente, quanto mais distante dos grandes centros. Para quem está muito longe, mas é grande, tem solução via satélite, aterrissar os dados por esse lado, mas para o normal da agricultura, esse é o maior, eu diria que é o maior obstáculo que a gente tem, né? Eu queria concordar com o Júlio em que, na área de armazenagem, o que aconteceu nesses últimos anos, houve um avanço muito grande, né, nessa direção, e eu não vejo a armazenagem como um obstáculo tão grave quanto se teve lá, até porque a tecnologia desse setor ajuda. O chamado silo salsicha, aqueles silos de plásticos que você permite armazenar até por 2 anos, muito mais baratos, e tem coisa de excesso que está aí colocado. Então, acho que isso ficou menor. Em compensação, eu acho que isso vale para todos os segmentos. A questão da licenciamento ambiental ainda é um desafio, né? Acho que continua sendo verdade que muitos projetos nascem sem a consideração na partida de integrar a engenharia com o licenciamento ambiental. Eu acho que continua sendo verdade. Você faz primeiro a engenharia, depois vai tentar fazer o licenciamento. E eu vejo que isso tende a atrasar bastante esta questão. Então, eu diria que são esses os dois, do ponto de vista, agora falando de agropecuária, não de petróleo, nem de minério, esses são as duas questões. E ligados aí à questão de infraestrutura mesmo. E de política pública, essa questão ambiental, eu já vou mencionar mais uma vez, esse maltrato da questão ambiental é absolutamente insustentável. E é pecado mortal mesmo, porque isso aqui é uma coisa que está nos atrapalhando, e se não for colocado no trilho devido, nós vamos ter um problema. Eu queria só fazer um parênteses ligando à questão internacional e à questão dos preços agrícolas, é que nessa saída, né, onde a expansão extraordinária da política fiscal e monetária colocaram esse boom enorme, mas ele tem também a sua própria ameaça aqui, que é de um ajuste de uma bolha que, em muitos aspectos, vira especulativa. Quero só chamar a atenção, para quem acompanha mais de perto, o que aconteceu com o mercado de Bitcoin na semana passada, que caiu 40%, subiu 35%, ou seja, o risco de uma bolha. O professor Schiller, lá de Yale, famoso exatamente pelos seus trabalhos na direção, publicou há pouco tempo atrás, no New York Times, uma comparação dos alegres anos 20 do século XX com o que pode ser não tão alegres anos 20 do século XXI. O grau de alavancagem que tem o mundo é absolutamente gigantesco. O mercado financeiro internacional está lidando com 3, além das coisas de petróleo que eu mencionei, mas com 3 implosões, um family office comum, que conseguiu dar prejuízo de 10 bilhões de dólares para certas instituições bancárias. É um grau de alavancagem tão fenomenal que nós estamos correndo o risco, sim. Esse, aliás, é o risco dessa... E as commodities são parte disso, porque elas também são classes de ativos, como eu mencionei. Então, acho que isso seria interessante deixar registrado, e é uma das minhas dúvidas da manutenção do superciclo por muito tempo. Eu acho que o risco de algum ajuste nos ativos de risco é muito maior do que os bancos centrais, especialmente o americano, está avaliando. Interessante. Você respondeu com isso. Você voltou à pergunta do Maílson, creio. Quer dizer, pode ter
um boom de commodities com um fim abrupto, com um bust, né? Digamos, no momento que eventualmente estoura a bolha de ativos financeiros lastreados no preço de commodities. Pode acontecer. E responder uma outra pergunta do Calil sobre internet, digitalização e tal. Fred, as tuas considerações aí, nós estamos chegando ao final e eu queria deixar um final para o resumão. Olha, a pergunta o Brasil é assim? Digamos, tem uma estrutura institucional que claro, não nasceu tudo bem. Ontem. Isso é aquele negócio lá do jogador, do técnico de futebol. Vão tocando a bola que o gol sai naturalmente. Não sai naturalmente. A gente aprendeu isso e, por conta dessa brincadeira, tomamos 7-1 que ficou na história. Então, eu diria o seguinte, é assim. E nós podemos imaginar a pergunta ao contrário. Vamos seguir no business as usual. Vamos seguir desse jeito que está aí. O que vai acontecer? Sim, nós vamos ter evolução logística, vai implantar uma coisa aqui, uma coisa acolá, mas nós vamos desperdiçar oportunidades que nós poderíamos aproveitar, como já desperdiçamos. Então, a possibilidade, a ideia de você transformar essa visão, ela é essencial para que nós consigamos dar um salto de qualidade. E aí eu quero fazer uma brincadeira que é a seguinte, todos nós sabemos que você pode dizer que você começa a falar uma língua, considera que você fala uma língua, quando você pensa na língua, tá certo? Quando você consulta o dicionário ou traduz palavra a palavra, dominou aquela língua. Você precisa pensar naquela língua. Eu uso essa analogia para falar, nós precisamos pensar em logística. Não dá para construir, para planejar, gerenciar logística, pensando modalmente, tomando decisões modais, regulando cada um modal. Nós precisamos ter um planejamento logístico, nós precisamos ter uma gestão, uma governança logística, nós precisamos ter uma regulação logística. Esse é o salto de qualidade que nós podemos dar. E aí, como é que eu faço isso? Eu acho que uma primeira coisa que nós precisamos é uma mudança na nossa forma de planejar. Porque nós planejamos, nós chamamos de planejamento a elaboração de planos. O Roosevelt dizia que planos não ganham guerra, planejamento sim. Então, nós temos muitos planos, mas planejamento de menos. Nós precisamos avançar. E o que nos falta? Os planos precisam ter o como. Não apenas o que. É preciso ter o como fazer. E o como é que eu financio, então é uma discussão que tem, como é que eu gerencio, como é que eu articulo, e não é só com os outros modos de transporte, é com os outros serviços, os outros serviços públicos. Ou seja, a relação que eu tenho na ocupação do solo, as questões da habitação, vai bater na saúde. Eu podia dar exemplo se tivesse mais tempo aqui. Como é que as filas do Porto de Santos, de caminhão e de trem, afetam a vida da população local, os conflitos de que o Júlio falou. Então, nós precisamos pensar logisticamente e pensar nessa articulação, nessa nova forma. Nós podemos fazer a opção de seguir a vida. Vamos seguir, vai. Como sempre fez, em 500 anos, nós conseguimos transportar ouro para o Brasil, borracha, conseguimos, mas nós podemos ser mais inteligentes. Quando em Santos, em 1994, a movimentação de açúcar era pífia, peanuts, tá certo? Nós estamos falando aí de 300, 400 mil toneladas ano. Nós estamos falando de 20 milhões de toneladas, cresceu, a produtividade aumentou exponencialmente, os custos caíram a 1/3. Ou seja, foi uma revolução. Como que aconteceu isso? Isso não foi só investimento. Teve investimento, mas teve inteligência. Por exemplo, o porto funcionando 24 horas, os terminais 24 horas por dia, com turnos coordenados. Isso foi possível ser feito. A melhor articulação com a ferrovia e com a rodovia, com os pátios. Ou seja, é preciso ter inteligência. E aí eu digo que, juntando com a sua segunda pergunta,
qual é o papel do Estado? Essa articulação, o Estado não pode se furtar a fazer isso. O setor privado faz o investimento, gerencia e tem extrema competência e já demonstrou. Mas há um nível de articulação que o Estado não pode se furtar. E quando eu digo Estado, estou falando do governo federal, governos estaduais e o governo municipal. Por exemplo, o governo de São Paulo tem costas viradas para o Porto de Santos e para o Porto de São Sebastião. Faz de conta que não são portos do Estado de São Paulo. E eu acho que isso contribui muito para a situação que a gente tem lá embaixo. Então, essa articulação institucional também é importante. Ou seja, é a articulação modal, porto, ferrovia, rodovia, dutovia, e é a articulação de governo federal, Estado e município, e uma articulação regulatória. Isso é preciso mudar, e mudar muito. Ou então nós vamos seguir como nós estamos seguindo. Toca a bola e vai ver se sai gol. Se sair, saiu. Se não sair, não sai. Muito bom. Eu vou inverter um pouco aqui para a gente terminar mais rápido. Vou pedir que o Júlio e o Zé Roberto partam do que disse o Fred, que é preciso mais inteligência e de que o Estado não pode se furtar a esse papel coordenador, e submetam essa tese, digamos, a um choque de esperança e realidade, olhando no tempo. Quer dizer, nos últimos 30 anos, o Brasil está caminhando nesta direção ou o Brasil está se afastando desta direção de conseguir mobilizar inteligência para dar esse salto qualitativo na área da logística? Júlio, e aí o Beto fecha. Eu acho que nós estamos evoluindo, mas não na velocidade que a gente precisa. A velocidade que a gente precisa é muito maior do que essa. E o Zé Roberto colocou um negócio extremamente importante, que é essa questão das licenças ambientais, né? Você jogar um projeto sem que você tenha isso como situação de possível licenciamento é uma coisa tão maluca, né? Que como é que alguém vai investir num negócio correndo o risco de um licenciamento que pode demorar 5, 6 anos para acontecer? É insano uma coisa dessa. Eu vou dizer só uma coisa assim, nós estamos fazendo um projeto Greenfield de 650 quilômetros na Rumo. Nós analisamos mais de 400 traçados para achar um traçado que reduza o risco de dificuldade de licenciamento. Eu queria saber qual projeto que o governo fez que tenha analisado 10 traçados. Não tem. Você pega alguns desses projetos que estão aí, os traçados são terríveis, né? Vão ter que ser refeitos, né? Então, quando a gente fala, concordo com o Fred que essa articulação precisa ser feita, né? E criar-se essa articulação numa velocidade maior do que ela está acontecendo hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Muito bom, Júlio. Beto, para terminar. Olha, eu acho que nesse período recente muitas coisas melhoraram. Não é um equívoco dizer que tudo piorou. O Júlio e o Fred deram um belo exemplo, que aconteceu silenciosamente com ferrovias, e eu que acompanho o agronegócio, foi isso mesmo, quer dizer, o tombo do custo de transportar soja e entregar no exterior caiu muito por várias razões, e lembrando que a melhora na logística, quando você exporta e o preço internacional está dado, você não mexe com ele, vai direto para a última linha do balanço para lucro. Então, é na veia mesmo que você tem o resultado. Então, muita coisa aumentou. Mas eu acho que na atividade da máquina pública, nós essencialmente evoluímos em relação ao que nós já fizemos para trás, né? Um inchamento da máquina, esta coisa realmente que ficou pesada demais, grande demais, em alguns casos, excesso de regulação, que na verdade serve para travar as coisas, experiências muito ruins. Eu acho que nós evoluímos isso daqui, né? E seja em privatização, concessões, nós já tivemos melhor tecnologia que ficou disponível, né? Eu dou um exemplo bem concreto, que não está no nosso... Quando se colocaram as empreiteiras para ser sócias
dos aeroportos, da concessão dos aeroportos, se fez um negócio que é absolutamente impossível de dar certo. Aí, o sócio do aeroporto tem interesse em ganhar na construção do aeroporto, razão pela qual o projeto vai ser aquele que aumenta o custo de construção. E não vai dizer que só isso aconteceu no Brasil, esse é um caso clássico internacional com o túnel do Canal da Mancha. Foi exatamente o que aconteceu. Foram as construtoras inglesas e francesas que estimularam o projeto, entraram de sócio na companhia, fizeram a obra, 6 meses depois saíram e está uma companhia que até hoje ameaça, a piada infame, naufragatas, porque financeiramente ficou ruim. Então, eu acho que na operação propriamente, aliás, em muitas outras coisas, mas de regulação ligada à infraestrutura, eu acho que nós voltamos para trás. Seja essa setorização que eles estão mencionando, seja esses projetos, eu realmente acho que não estou sendo injusto se disser que tem coisas que melhoraram muito e tem muito a ver com a própria operação do setor privado, mas regulatoriamente eu acho que a coisa, em geral, ficou pior. Beto, Júlio, Fred, olha, ótimo tê-los aqui, conversa muito interessante, faço minhas as palavras do Fred aqui. Foi uma conversa analítica muito densa em informação, em conhecimento de quem estuda e opera no setor. Então, acho que valeu a pena essa quase 1h40 que passamos aqui conversando. Eu acho que a turma gostou também, eu gostei muito. Então, um abraço grande para vocês, até a próxima. Muito obrigado em meu nome e em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso.